PlayStation 6 em 2024? Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Beleza? CP aqui na área trazendo mais um vídeo. Tem um monte de gente fazendo previsão aí de quando sai o novo PlayStation, o PlayStation 6, o novo Xbox. Eu faço voto para que demore muito sair, porque a gente demorou tanto para comprar um PlayStation 5 que é um sacrifício para o brasileiro comprar, que eu faço voto que demore, tá? Então tem uma galera aí, provavelmente querendo visualização, tá falando que o PlayStation 6 vai sair em 2024. Nunca, jamais, em circunstância nenhuma, tá? O que vai sair em 2024, tá? Lembrando que nós já estamos em 2023. 2024 provavelmente vai sair o PlayStation 5 Slim, que é aquele PlayStation 5 mais fininho, né, bonitinho, sem o disco, tal e coisa. Então eu acredito que seja isso. Muita gente tem falado também que os discos estão com os dias contados. Então, fez-se uma pesquisa, né, acho que foi norte-americana, de quantas pessoas ainda usam disco, né? E existe uma galera fiel ao disco, tá? Mas a maioria, 80%, aderiram ao sistema digital, de tudo, né? Hoje nós temos música digital, hoje nós temos jogos digital, imagem digital, então a imagem digital ela ganhou o espaço consideravelmente. Entretanto, existe a galera, né, vintage, né, que gosta do disco. Então tem galera inclusive que gosta daquele disco de música de vinil até hoje, tá? Então tem esse mercado, mas se esse número de digitalistas crescerem, né, o número de pessoas que não interessa mais por disco crescer, é bem provável que Sony e Microsoft mudarão a sua estratégia de ter leitor de disco, né? Você vê por que é tão complicado ter um leitor de disco no console? Aumenta o tamanho do console, né? Um leitor de disco ele tem um problema também de estabilidade, né? Porque quando o disco gira, queira ou não, ele vibra o console e isso mexe com a estrutura interna, né? Solta parafuso e etc. Uma série de coisas, aquece o aparelho. Então, o mercado digital ele tende a dominar, tá? Eu acredito que logo os próximos consoles, até mesmo os próximos PlayStation 5, serão digitais, né? A tendência é essa. Bom, e também se falou, né, recentemente de um leitor de disco separado, né? Então é uma ideia muito interessante. Você tem um console, né? Esse console ele é digital, ele não tem disco, porém você coloca ali um leitor de disco externo conectado a uma determinada parte do aparelho, USB e etc. E ali você vai ter seu leitor de disco normal para quem gosta de disco, ok? Tá, possível data de lançamento do PlayStation 6, tá? Quando eu falo PlayStation 6, você pode pôr aí também o Xbox, que é sempre próximo, tá? Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Nós tivemos um grave problema de supercondutores no ano de 2020, 2021, 2022 e até hoje, 2023, nós temos um problema grave de supercondutores. Para quem não sabe, as jazidas, né, de extração desses minerais, elas estão sofrendo para extrair supercondutores, cobre, silício, etc. E realmente existe uma alta demanda, uma alta procura por esses metais, porque todos os materiais são feitos de eletrônico. Hoje você pega, por exemplo, um carro tem eletrônico, celular tem eletrônico, uma TV tem eletrônico. Está faltando supercondutores no mercado, o supercondutor está caro. Então a Sony já sabe disso, ela sabe da dificuldade de produzir console. E na minha opinião, a Sony ela cometeu um erro, ela subestimou, né, o lançamento. Ela tinha uma quantidade X de console e ela pensou assim, ó, essa quantidade dá para abrir o mercado e depois eu lanço mais. Só que ela não entendeu que nós estávamos com uma crise de supercondutores e lançou os consoles com a quantidade X. Só que o mercado consumiu, acabou com X e ela não tinha condição de produzir mais, tá? Então acredito que a Sony não vai cometer esse erro de novo. Provavelmente o próximo console ela vai criar um estoque gigantesco, de forma que ela consiga suprir
em dobro toda a necessidade de consoles do momento, tá? Então, anota aí que eu tô falando, a Sony não vai lançar o console enquanto ela não tiver uma quantidade de material suficiente para cobrir, sei lá, 10 vezes mais a demanda do que ela tinha do PlayStation 5. E isso vai demorar a juntar, tá? Isso vai demorar a ter. Acredito que o PlayStation 6 ele está sendo projetado, seu design, sua arquitetura, seus dados técnicos, com certeza ele está sendo projetado, até pode ter protótipos, porém, em maneira alguma ele não tem a menor possibilidade de ser lançado agora. Primeiro que o PlayStation 5 ele não cumpriu todo o potencial dele. Cara, nós tivemos poucos jogos lançados no PlayStation 5. O que lançou no PlayStation 5? O Gran Turismo, que é um jogo aí de abertura, muito top, né? Mas ele também lançou para o Play 4, se eu não me engano. Nós tivemos aí o Horizon, nós tivemos o God of War e alguns outros jogos menores, né? Mas assim, de peso, né? Vai ser esses jogos aí, tá, pessoal? Então é muito pouco jogo para uma vida útil de um console. Então o PlayStation 5 tem que queimar muita gasolina para poder compensar a compra dele, tá? Então eu já citei dois grandes problemas aqui porque que não vai ser lançado o PlayStation 6 agora. Primeiro, que não usou totalmente o PlayStation 5. Segundo, que não tem material suficiente para poder atender a demanda do mercado. E a Sony não vai atirar no pé dela lançando um console sem ter para vender. Ela não vai fazer isso, né? Ela já aprendeu a lição e foi muito caro isso, né? E terceiro lugar, a Sony lança consoles normalmente no período de 7 a 8 anos. Você quer ver um exemplo? O PlayStation 3 ele foi lançado em 2006. Depois o PlayStation 4 foi lançado em 2013, quer dizer, 2013, 2014, dando aí uns 7, 8 anos. Depois o PlayStation 5 foi lançado em 2020, né? Que deu aquele problema todo lá, mas foi 7 anos depois. Então, se você levar esse cálculo aí de 7, 8 anos, a previsão é que o console da Sony saia em 2028, tá? E é interessante que aconteceu um caso com a Sony recentemente, em que ela estava com a briga aí por causa do Call of Duty e tal, e aí eles bateram firme com a data de 2028. Por quê? Porque nessa data a gente entende que vai ter ali provavelmente o lançamento do PlayStation 6. Tá? Então, na minha opinião, você pode ficar tranquilo, você que é dono de um PlayStation 5, até mesmo um PlayStation 4. O PlayStation 5 tem muita coisa para queimar ainda para poder lançar novo console. Mais uns 5 anos, ou 4 a 5 anos, tá? É claro que vai ter vazamento, vai ter tipo isso aqui, é igual tinha no PlayStation 5. Ah, vai sair o PlayStation 5. E nunca que saía. É lógico, ano que vem vocês vão ver. Ano que vem, esse ano, já vai ter gente falando, já vai sair o PlayStation 6, mas é tudo papo furado, vai demorar, tá? Se eu fosse o diretor da Sony, só lançaria o PlayStation 6 depois que eu tivesse uma quantidade de placas suficiente para cobrir toda a necessidade do mundo. Eu ia pegar e falar pro meu diretor assim, ó, diretor, o negócio é o seguinte, quantos consoles nós vendemos aí da Sony? Eu quero que você tenha material para o dobro ou triplo para o PlayStation 6, para a gente não passar vergonha, tá? Então eu farei isso, tá bom? Então pode ficar sossegado, não tem a menor condição de o PlayStation ser lançado antes dessa data aí não, tá? Ó, no mínimo, no meu chute, 2027, no mínimo, mas eu tô chutando mais alto, 2028 até 2029, tá bom? Então, nós temos aí alguns dias ainda para jogar no nosso console, mesmo porque é um absurdo lançar um novo console sem ter jogado nada, né? Você jogar 4 jogos e já lançar um novo console, é um tiro no pé que a Sony faria, tá? Então, desmentindo aqui essa notícia, com todo respeito quem a produziu, nunca vamos ter um PlayStation 6 em 2024 e nem em 2025 e nem em 2026. No mínimo 2027, 2028, 2029, nessa faixa, tá bom? E sempre aquela velha história, eles conversam fiado antes e demora mais uns 3 anos para lançar, tá?
Entenderam? Grande abraço, se inscreva no canal, até a próxima, valeu e fui, queridão!